Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlene, sou professora de História e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os estudos, a introdução dos estudos de História. E aí a gente começa sempre, né, a trabalhar com a disciplina de História, perguntando uma pergunta bem básica: por que é importante estudar História? A História é uma disciplina que trabalha com o passado. Então a importância de se estudar a História é estudar o homem no tempo. Estudar história é analisar o passado, é compreender que o homem, o ser humano, evoluiu com o tempo. Ele foi se aprimorando, inventando técnicas que fizeram com que a sua sobrevivência, se facilitasse. Com o tempo, o homem passou por vários processos, de invenções, de revoltas, de guerras, enfim, de transformações. Com isso, temos vários tipos de civilizações também. E sabemos perfeitamente que cada povo tem sua cultura. Isso faz com que, além da gente refletir que a história, ela é um processo de evolução, um processo de progresso, do homem nesse tempo, a gente passa a lidar com várias culturas diferentes e a respeitá-las, sabendo que nenhuma cultura é superior à outra, e sim que há pessoas diferentes nas suas distintas, formas de vida, e que cada uma está certa dentro do seu contexto, daquilo que acredita, naquilo que crê. E analisando o passado, a gente pode chegar também a uma compreensão do nosso presente. O que seria esse nosso presente? Hoje, analisando, por exemplo, o Brasil, percebemos que o Brasil tem tudo a ver com a sua história, com o seu passado, com a evolução do seu passado. Pois a nossa língua é a língua portuguesa, fomos colonizados pelos portugueses, os povos que aqui viviam eram os indígenas, e assim sucessivamente. Então, se estuda a história, se entende esse processo de evolução e de progresso, para poder ter uma ideia, melhor do presente em que se vive, respeitando consigo todas as diferenças, de culturas e identidades. Bom, o profissional que trabalha com a história, ele é o historiador. O historiador é uma espécie de detetive. Então, ele vai averiguar os fatos, para fazer sua pesquisa, e para fazer a averiguação desses fatos, ele vai ter que demonstrar suas provas, Então, ele vai trabalhar com as fontes históricas. As fontes históricas, elas se dividem basicamente em dois grupos. O grupo das fontes que são escritas, que são os documentos, livros, jornais, diários, e as fontes não escritas, que são as fontes materiais, por exemplo, ossos, objetos, cerâmica, resto de fogueira, ferramentas, temos os outros tipos de fontes também, outros grupos, como as fontes orais, que são relatos de pessoas que sobreviveram a um episódio histórico. Por exemplo, um sobrevivente do Holocausto relata através de um depoimento aquilo que ele passou. Fontes iconográficas são as imagens, fotos, DVDs, enfim. As fontes materiais, que são os objetos. E as fontes arquitetônicas, que aí vem as construções edificadas. Bom, isso é o básico, da história. A história trabalha com o tempo. Então, trabalhando com o tempo, a gente tem 3 divisões, basicamente, também falando, que é o tempo da natureza, que foi a primeira forma de organização do tempo. Antigamente não se tinha um tempo cronológico, Então, não se tinha relógio, então a gente passava a ter o sol, as estrelas, a lua como base, como base para poder nos fixarmos nesse tempo. O sol nascia, começava-se, o processo do trabalho, o sol se põe, as famílias, se retiravam. Depois veio o tempo cronológico, que é o quê? O calendário em si, a invenção do calendário. Então, vai depender do tipo de cultura também. Por exemplo, o nosso calendário é o calendário cristão, que a gente usa os termos antes de Cristo na história, que é o AC, a sigla AC, e o depois de Cristo a gente não coloca o DC, Então, nós adotamos na nossa cultura o calendário cristão. Por isso tem algumas datas, que tem tudo a ver com a religiosidade, católica, ou também outras
religiões cristãs. Natal, Páscoa, né? Corpus Christi, então, feriados santos também, né? Aí vai depender também do lugar, do estado, da cidade, do país, né? Esse seria, então, um tempo cronológico. Claro que tem culturas, por exemplo, a cultura árabe já utiliza o calendário, né, islâmico. Aí é diferente do nosso, que é o calendário cristão. Os chineses também têm um calendário diferente do nosso. E também temos o que a gente chama de tempo histórico. O tempo histórico são os grandes acontecimentos que fizeram alguma transformação na história. Então a gente tem a linha do tempo, né, que divide, na verdade, em 5 períodos, que é a pré-história, depois temos a Idade Antiga, ou também chamada de Antiguidade, a Idade Média ou Medieval, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Esse seria o tempo histórico, tá? Bom, claro que a gente sabe que estudar história é estudar o homem no tempo, mas nem tudo se torna história, né, gente? Por exemplo, talvez, né, a minha existência não vá fazer diferença, né, para a disciplina de história. Então, por isso que o tempo histórico ele é marcado por coisas que serviram, né, para marcar, né, para delimitar algo que realmente foi importante. Então, hoje, por exemplo, estamos passando por um momento histórico, que é uma pandemia, né, algo muito sério, e que isso vai deixar com certeza, né, registros na história, porque isso houve, né, isso na verdade fez com que o mundo parasse, né, em decorrência desse fato. Então, com certeza é algo que vai marcar a história da humanidade. Então, nem tudo se torna história, mas fatos que marcam a história acabam se tornando, então, fatos importantes para delimitar essa trajetória do homem no tempo. Okay? Isso é uma explicação básica, né, da história.